Vamos dar os E aí, likes, vamos compartilhar. Pepe, você está bem? Antes de mais nada, tudo tranquilo? Não podia estar melhor. Eu imagino. Deixa eu te falar. É o meu escape de 10 dias na praia antes da demência do segundo semestre, né? Ah, com certeza. Que já começou. Não, com certeza. Pepe, são muitos assuntos, o mundo está fervendo, mas eu queria só começar para a gente não se alongar demais nisso. Como é que você está vendo o tema da Venezuela, muito à distância, né? Quer dizer, essa eleição. Muito. Bom, eu peço desculpas antecipadas a você e a todos. Eu segui a Venezuela muito de longe, que eu estou ligado nas guerras eternas. Claro. E ainda por cima eu estou no sudeste da Ásia, ou seja, eu estou ligado na ASEAN, nos 10 do sudeste da Ásia e na China. Então, nesses últimos dias, mesmo antes de vir para cá, eu estou aqui há mais de uma semana, eu achava que eu ia conseguir escapar para Koh Samui, para a praia, para descansar. Chego aqui, a única diferença é que eu não consigo tentar me concentrar e escrever. Eu estou fazendo só alguns posts no Telegram e no X, porque a demência é tão grande e a gente está num compasso de espera no momento, que é a resposta do eixo da resistência às provocações absurdas dos psicopatas em Tel Aviv. Então, evidentemente, eu tive que deixar de longe não só a Venezuela, como o Bangladesh. Bangladesh, hoje de manhã, eu entrei na história, lendo justamente uma coluna do meu amigo Badra Kumar, o embaixador indiano, que a gente o publicava no Asia Times durante anos, é um dos melhores diplomatas indianos das últimas décadas. Ele escreveu uma coluna excelente sobre, na verdade, a Revolução Colorida cinzenta em Bangladesh, que é extremamente perigosa para a Eurásia e para o sul global. O Badra Kumar se focalizou, ele focalizou no ponto de vista de como isso é um atentado, basicamente, dos suspeitos de sempre contra a Índia, contra a soberania da Índia e contra a conexão da Índia com a Baía de Bengal. Mas tem uma coisa que ele não falou, que eu considero tão ou mais importante. Esse foi um golpe contra 2 BRICS ao mesmo tempo. Não só contra os interesses estratégicos da Índia no sul da Ásia, mas porque Bangladesh faz parte dos 6 corredores principais das novas rotas da seda. Um dos corredores principais do sul da Ásia, o fulcro é Bangladesh. É o corredor que se chama BCIM. Bangladesh, China, Mianmar, Índia. E isso faz parte das novas rotas da seda, e isso envolve uma ligação, ainda que à distância, mas mais aproximada, entre 2 BRICS, a Índia e a China, um candidato a BRICS, que é o Bangladesh, que tem uma importância geoestratégica enorme, e uma importância enorme como centro de exportação de manufaturados. É o maior centro de exportação têxtil do planeta, é Bangladesh. E no meio, Mianmar, Mianmar é um dos 10 do sudeste da Ásia, nosso vizinho. Mianmar é o nosso vizinho no norte, de onde eu estou. Eles são... a quantidade de investimentos chineses em Mianmar é enorme em energia, e para a China também tem uma ligação direta marítima de facilitar a energia marítima vindo da costa de Mianmar por dentro, por gasoduto, chegando ao sul da China, em Kunming, na província de Yunnan, do sul da China. Então, este foi, resumindo, uma história extremamente complicada. Ninguém conseguiu ainda fazer uma visão de conjunto de como esse câmbio de regime em Bangladesh é estrategicamente importante, porque ele afeta 2 BRICS diretamente e porque ele desestabiliza ainda mais a relação da Índia com a China dentro dos BRICS e porque ele desestabiliza um vizinho também, Mianmar, que é aqui. Aí entra aqui a região onde eu estou, sudeste da Ásia, ou seja, sabe o que os suspeitos de sempre usaram
para essa revolução semicolorida cinzenta, um protesto que começou numa universidade bastante importante em Dhaka, e adivinha quem são os patronos principais dessa universidade? A Organização Soros. Então, é muito fácil, né, Leonardo? Quando você tem patrocinando uma das principais universidades do país e tem um movimento estudantil, o que você faz? Você sequestra o movimento estudantil para os seus propósitos. Então, lembra junho de 2013 aqui no Brasil. Sim, muito, Leonardo, sem dúvida. É legal você fazer essa analogia para todos os que estão nos acompanhando. E aí, por aí vocês têm uma ideia de como isso vai repercutir no sul da Ásia inteiro. Ou seja, do ponto de vista de... Exatamente. E esse extremamente complicado personagem, Mohamed Yunus, que é apoiado pelo FMI, pelo Banco Mundial, por Davos. Ele vai ser o líder do novo governo. Não é uma maravilha? Ou seja, sem derramar sangue, sem dúvida, sem muito esforço, apenas conectando os nós e usando personagem-chave e manipulando um movimento estudantil, você consegue derrubar um governo. Claro, tem uma série de problemas desse governo. Esse governo era acusado de autoritarismo, de sectarismo, etc. e tal. A relação de Bangladesh com com Índia e Paquistão extremamente complexa. Mas eu acho que daqui a alguns dias a gente vai ter finalmente o quadro geral de como isso desestabiliza o sul da Ásia praticamente inteiro e mais um pedaço aqui do sudeste da Ásia. Muitas pessoas falaram, Pepe, que na verdade é o segundo golpe, porque a Índia está cercada agora por esse golpe em Bangladesh e antes já tinha havido golpe no Paquistão também, né? Com a prisão Exatamente. Lá do... O Paquistão, que para mim tem uma relação emocional, porque eu trabalhei muitos anos no Paquistão, eu tenho amigos, o meu melhor amigo no Paquistão, infelizmente ele morreu o ano passado, ele era um dos assessores diretos do ex-primeiro-ministro Imran Khan, que ainda continua na cadeia e vai continuar por uma série de acusações absolutamente espúrias e por um golpe do exército com a mão direta do império por trás. Então, a desestabilização em todos esses países chaves do sul da Ásia é absolutamente brutal. O que nos lembra, mais uma vez, que mesmo em decadência terminal e mesmo rolando abaixo da ladeira, o império não dorme nunca. É verdade. O império nunca dorme. E por falar nisso, você acha que a boa relação entre o Putin e o Modi pesa nesse golpe? Quer dizer, porque teve uma visita recente do Modi à Rússia, né? E ele não se afasta... Isso pesa. A aproximação em diversos domínios, especialmente energia, mas também militar, entre Nova Delhi e Moscou é importante. O fato de que o Bangladesh manifestou enorme interesse em se associar aos BRICS, isso entra também. O corredor, que da maneira como eu analiso, é o elemento principal, porque desestabiliza esse corredor que estava unindo 4 países que têm uma relação extremamente complexa entre eles: Bangladesh, Mianmar, Índia e China. E a posição do Bangladesh como um dos líderes emergentes do sul global, isso, do ponto de vista do império, é absolutamente inadmissível. Veja bem, hoje, eu estava conversando isso hoje, agora há pouco, antes de encontrar vocês, sobre Mianmar. As guerrilhas em Mianmar, tem mais de 50 grupos étnicos em Mianmar, é um patchwork complicadíssimo. E cada um tem um tipo desavença com o governo militar, cuja maioria é burmeses. Isso poderia ter sido resolvido há anos, se não décadas, todo mundo sentando na mesma mesa. Adivinha quem está financiando a maior parte dessas guerrilhas de diferentes grupos étnicos contra Yangon, na capital? Os suspeitos de sempre e os nossos amigos, entre aspas, da CIA. Ou seja, eles podem usar o mesmo sistema de desestabilização
perene de Mianmar há décadas, em Bangladesh agora também. Por isso que isso é tão importante. Os indianos estão apavorados com essa história. Os chineses ainda não se manifestaram, mas a reação da China vai ser geoeconômica. Eles vão ver primeiro esse novo governo, qual é a deles, e todos os acordos que a China estava organizando com o Bangladesh. Não quer também, a gente abandona vocês. E como a gente está dentro dos BRICS com a Índia, e a Índia também não está satisfeita, a Índia também vai abandonar vocês. Então, vocês vão entrar no beco sem saída. Ou seja, as repercussões geoeconômicas e geopolíticas do que aconteceu em Bangladesh são uau, é um negócio... Nem começou ainda. Nem começou. Pepe, só para contextualizar, eu não sabia dessa informação de Bangladesh candidata aos BRICS, como é o caso da Venezuela, né? Todo mundo quer entrar, né, Leonardo? Não, então, mas já passou de 40. Mas interessante porque o resultado da eleição venezuelana, quer dizer, rapidamente a vitória do Nicolás Maduro foi reconhecida pelo Putin. Veja bem, Putin, Pezeshkian e Xi Jinping. Exatamente. Os três principais BRICS reconheceram. O Brasil não, ainda não. O Brasil não. Aí eu pergunto, deixa eu perguntar para você, Leonardo. Eu acho que você seria o mais abalizado para responder a minha pergunta-chave. Por que o Brasil tem que esperar o que Washington vai dizer sobre a eleição da Venezuela para se pronunciar? Na verdade, não é exatamente isso. Porque o Brasil, quer dizer, o Pepe, eu me lembro de uma live que a gente fez há uns 6 meses, há algum tempo, em que você dizia o seguinte, quer dizer, o presidente Lula vai ser um equilibrista entre as pressões. A posição de Washington estava tendendo a ser uma coisa do tipo, olha assim, a oposição venceu as eleições, vamos reconhecer a oposição. Guaidó número 2. Né? Guaidó 2.0. A posição do presidente Lula, do Brasil, México e Colômbia é assim, olha, não, veja bem, não vamos reconhecer a oposição, mas também vamos cobrar do vencedor, que seria o Nicolás Maduro, a apresentação das atas eleitorais. Então, é o meio termo, vamos dizer assim, andar, vamos dizer assim, numa linha muito estreita, né? Quer dizer, entre... Leonardo, imagine a Venezuela. Eleição no Brasil, só vamos reconhecer quem ganhou se o Brasil mostrar as atas. Pois é. Isso funciona... Não. Sorry, mas isso é uma palhaçada sem tamanho. Não é uma desculpa. Isso, do jeito que... E isso eu conversei en passant com alguns outros analistas que acompanham a Venezuela de longe, e a nossa conclusão é vassalagem pura e simples. I'm very sorry, mas isso é vassalagem pura e simples. Essa é a visão do público aqui de maneira geral também, mas é aquela questão, né, Pepe? Quer dizer, o Brasil está perto demais do Império, né? E o Império está se voltando cada vez mais para a América do Sul, porque está perdendo as guerras aí. Porque a gente já conversou sobre isso várias vezes. É a área que sobrou, fundamentalmente. A África, eles nunca vão conseguir conquistar absolutamente nada na África, especialmente que agora tem um misto de ofensiva geoeconômica da China há décadas e agora a ofensiva de soft power russo mesclado com uma ajuda militar prática da Rússia aos principais países do Sahel e o apoio diplomático da Rússia à União dos Países do Sahel, que tende a se expandir cada vez mais indo pela direita, para o leste da África. O que sobra? A América Latina. Pepe, mas de qualquer maneira é o seguinte, independente do resultado... Cadê as atas das eleições dos Estados Unidos? Absolutamente brilhante. Vamos cobrar, né? Se der Trump, se der Kamala ou se der qualquer outra coisa, a gente vai cobrar as atas. Aliás, qualquer coisa que der em novembro nos Estados Unidos, o Brasil tem o direito de, no mesmo dia, a gente só reconhece o 2.0 de vocês, ou a hiena, na hora que mostrar as atas. O Brasil pode, inclusive, reconhecer a oposição, Pepe, se quiser. Não, já pensou se o Brasil reconhece o RFK Júnior? Então, exatamente. O Brasil reconhece a vitória do Bob Kennedy. Exatamente. O Pepe, falar em Estados Unidos, antes a gente falar das guerras eternas ali, de falar do Irã e Israel, basicamente, como é que você está vendo? Hoje você enxergaria a Kamala como favorita ou não? Um quadro ainda muito disputado? Qual que é a sua visão? Olha, tem... o brouhaha
como se diz em português, brouhaha? O rumor? Não, o burburinho, vamos dizer assim. O burburinho gigante em Washington e nas principais capitais estaduais, nossa, mas é brutal. É brutal. E, bom, eu tenho uma ligação relativamente próxima com muitos conservadores americanos, como eu costumava ter com a ex-esquerda americana, que depois disse que eu virei putinista, maoísta, Al-Qaeda, Talibã, aquele lixo todo. E eles me passam umas informações muito interessantes de bastidores. Tem muitos republicanos extremamente preocupados com o fato de que a mídia inteira vai votar, já está votando e vai votar Kamala, e eles estão expurgando todos os absurdos que Kamala fez, não só na vice-presidência, como na sua vida inteira. E é um processo de 247, né? 24/7 o tempo todo, recatequizando a cabeça do eleitor médio americano. A mesma coisa, Trump vai ser Hitler 2.0 e Kamala é a salvação, e Kamala é competente, enquanto ela era vice-presidente, ela cumpriu tudo que lhe foi atribuído e não cumpriu, porque ela era, entre outras coisas, a encarregada de lidar com o problema das fronteiras, que foi um desastre completamente absoluto. O fato de que ela é extremamente despreparada, ela é incapaz de segurar um raciocínio 3, 4 ou 5 minutos coerente. O que a gente chama de word salad, né, de salada de palavras da Kamala, é um negócio inimaginável. Assim como o ex-boneco de pano era totalmente incoerente, por problemas, evidentemente, de atrofia cerebral, Kamala é totalmente incoerente porque o QI não é muito alto e porque ela não sabe raciocinar. Ou seja, a defesa é sempre essa risada de hiena, uma risada de hiena após a outra. Aí, quando você se concentra na tentativa de organizar um raciocínio, na terminologia, se ela está tentando exprimir uma ideia, um conceito, se ela está defendendo uma ideia, etc. E não sai, você exprime e não sai absolutamente nada. É aterrorizador. O problema é que isso desaparece completamente quando ela é colocada como a salvadora do país por toda a mídia, com exceção da mídia conservadora, que é minoria nos Estados Unidos. O fato de que, simplesmente, de um dia para outro, sem nenhum processo democrático, sem nenhuma consulta às bases, sem nada, ela já é a presidente em ato, porque o boneco de pano simplesmente desapareceu de circulação completamente, né? Isso é muito perigoso, porque qual é a estratégia? Ela vai construir, ela e a mídia, nesses 3 meses que faltam, vão construir uma narrativa de que ela pegou o país num estado de desmilinguamento profundo, está colocando ordem nas coisas e está preparando a sua administração. Essa narrativa já está implantada na mídia inteira. Agora, a conclusão disso que você fala, Pepe, é que nem o Biden é o presidente, nem a Kamala é a presidente, né? Quer dizer, tem alguém governando, mas que não são nem, né? Não são exatamente, eles, Leonardo. O que nos volta a um dos temas principais das nossas conversas nesses últimos anos, inclusive, o combo. Quem está governando os Estados Unidos, mesmo antes de todo esse plot de Netflix, a cartinha sem o logotipo da Casa Branca, a renúncia a concorrer à reeleição, Kamala, que surge do nada, é ungida por todo mundo, inclusive por seu adversário visceral, Barack Obama. Ou seja, a turma da grana pesada, ela inclusive interferiu contra Obama, dizendo, cala a boca, porque agora a gente tem que se unir todos, não tem outro candidato, vai ser ela e todo mundo tem que respeitar. Isso daí, por mais que Obama seja um dos controladores do Partido Democrata, ele não controla porque não tem a grana. Quem tem a grana são o que a gente chama de big money, os grandes doadores, as grandes famílias, os verdadeiros financiadores do Partido Democrata, onde entra tudo. Desde, como é que chama, acionistas invisíveis da Vanguard, até grandes famílias da Costa Leste. Esse é o espectro, quem manda mesmo. E
eles demoraram alguns dias, viram, olha, não tem outra saída, não tem plano B, vai ser esse plano que nunca existiu e vai ter que ser ela porque não tem mais ninguém. Isso é extremamente perigoso. Primeiro porque, em termos de respeitar regras democráticas, foi tudo pelo buraco. Completamente. Câmara, se você perguntar para a Câmara onde fica Donbass, ela não vai saber apontar no mapa. Eu sou capaz de apostar com qualquer um de vocês. Mas não tem um cursinho básico antes de entrar na Câmara? Não tem nenhum cursinho básico, não tem nenhum cursinho básico, apostila. Não tem. A experiência dela em política externa, nesses quase 4 anos, é literalmente zero. Ela estava encarregada de questões domésticas que ela não conseguiu lidar. Ou seja, qual a arma que os republicanos têm para a parte insultos? Que, pelo amor de Deus, né? Vamos subir um pouco o nível. Por enquanto, é uma sequência de insultos de Trump, do J.D. Vance, de senadores republicanos, etc. E tal. A única coisa que eles podem fazer é pegar o recorde dela inteiro, antes na Califórnia, quando ela era procuradora, e depois na vice-presidência, e desmontar o recorde como ela não foi capaz de fazer nada plausível, palpável e eficiente. Eles têm pouco tempo para fazer isso e eles não têm a amplitude gigantesca dessa mídia que controla a narrativa nos Estados Unidos inteiro e, ainda por cima, Silicon Valley, porque Silicon Valley está mais ou menos dividido entre Kamala e Trump. Do lado Trump, se a gente considerar Elon Musk como Silicon Valley, que é mais ou menos, mas não tanto, Elon Musk, né? Exatamente. Não tanto, exatamente. Mas Elon Musk é Deep State. Elon Musk é diretamente Deep State, especialmente por causa do Starlink, pró-Trump. E o mais perigoso de todos, que é o Peter Thiel. Peter Thiel foi o cara que inventou o J.D. Vance. Peter Thiel foi o cara que deu $15 milhões para o J.D. Vance abrir uma startup em Silicon Valley e começar a fazer sua fortuna. Ele literalmente inventou o J.D. Vance. E muitos republicanos já estão começando a pensar, será que ele escolheu o parceiro certo para o ticket? A famosa história... Não escolheu o vovozinho caipira agora, né? O vovô caipira democrata. Vovozinho caipira é muito bom. Não, porque o caipira é gente boa, né, para concorrer com o Vance. Porque o Vance é o cara que fez o filme A Elegia do Caipira. Mas ele já está sendo destruído, Leonardo. Os caras, em 2 dias, os caras já pegaram todo o passado pregresso dele, inclusive alistamento militar, como ele votou na guerra do Iraque, tudo. E ele é fácil de destruir. O J.D. Vance, ele está se autodestruindo, o que é pior. Aquelas famosas... Não foi uma entrevista só, foram várias, onde ele falou... onde ele definiu, basicamente, cat ladies sem filhos, ou seja, mulheres gatos sem filhos, o que é um insulto nos Estados Unidos, mas absolutamente brutal, contra mães solteiras de classe média. Como você, como político, você aliena, deve ter, pelos números que a gente tem, pelo menos 20, 21, 22 milhões de eleitoras, mães solteiras de classe média e com um certo nível educacional. Você, com um absurdo que ele falou, você elimina essa sua base eleitoral completamente. Os republicanos ficaram horrorizados e não tem como voltar para trás. Tentaram justificar. Trump tentou justificar o injustificável. Ou seja, a ex-vice-presidente, no momento presidente atual, Kamala, e o candidato à vice-presidência republicana é a opção entre um crocodilo no pântano e outro crocodilo no pântano. É um desastre totalmente absoluto. E entre os dois, nossa, a grande diversão para todos nós no planeta inteiro, ou talvez o pesadelo absoluto para nós no planeta inteiro, o mês que vem, vai ser esse debate entre os dois, se houver, né? Porque os dois lados estão mudando as regras o tempo todo. Depois desse debate, a gente vai ter talvez uma noção mais ou menos palpável de que tipo de horror
o planeta vai herdar em 2025. Falar nisso, então, pegando o comentário do Afonso, né? A Câmara é a continuação da guerra na Ucrânia e do genocídio na Palestina. Corretíssimo, nos dois ângulos, corretíssimo. Trump, a diferença, Trump é a continuação e a exacerbação do genocídio na Palestina, veja bem, porque o principal encontro, eu não sei se a gente já falou isso entre nós, mas o principal encontro da visita do Bibi a Washington não foi o Congresso e não foi com o combo, foi com Trump em Mar-a-Lago. Uhum. Trump em Mar-a-Lago, mais ou menos, claro, isso não vazou diretamente, mas a explicação mais plausível é que ele deu uma luz verde para Bibi fazer qualquer absurdo possível, imaginário, ainda não tentado ou já tentado em Gaza nos próximos meses, e que, se ele for eleito, vai continuar da mesma maneira. Não, e, inclusive, o Trump falou, quer dizer, que se ele não vencer, o Estado de Israel pode desaparecer no futuro. Exatamente. Ou seja, isso é uma confirmação lateral, informal e underground do que a gente está discutindo. Exatamente. Quanto à questão da Ucrânia, do lado Trump é muito mais complicado. Isso deve requerer de muitos de nós escrever sobre isso a partir do mês que vem, com mais detalhes, porque já existe um plano republicano de um cara apontado pelo Trump de qual seria a proposta americana de um cessar-fogo e do final da guerra que Trump apresentaria a Putin. O que a gente leu até agora do que vazou desse plano é um negócio completamente absurdo. Os russos vão ler, eles não vão nem dar risada, eles vão ficar perplexos. Eles falam, mas onde vocês viveram nos últimos 2 anos e meio? E vocês estão propondo um negócio desse? Bom, então a gente sabe que não é que Trump vai, como ele está apregoando, vou pegar o telefone, vou sentar com Vladimir Putin e vou encerrar essa guerra em um dia. Não é isso. De jeito nenhum. Especialmente porque qualquer coisa que ele fizer, o Deep State vai vetar, se não for de acordo com o interesse do Deep State, que é guerras eternas. É a prolongação dessa guerra. É uma pausa para a guerra continuar, digamos, no final de 2025, a partir de 2026, quando os famosos mísseis de médio alcance americanos vão ser instalados na Alemanha. Ou seja, eles têm que postergar essa guerra o máximo possível para tentar uma nova ofensiva da OTAN, não da Ucrânia, porque não vai sobrar ninguém da Ucrânia até 2026, anti-Rússia a partir de 2026. Esse é o plano, entre aspas, mais ou menos óbvio da OTAN a médio prazo. Então não vai ter pausa na Ucrânia. Diga, Leonardo, você quer falar alguma coisa? Não, é que, assim, é só para já não pular direto para a Ucrânia, uma última questão dos Estados Unidos, que essa aqui é bem interessante, da Ellie Durstein, em que ela fala que o Biden deu uma declaração ontem dizendo o seguinte, que ele teme que a transição do seu governo para o próximo não seja suave se a Câmara ganhar, porque ele disse que os republicanos não aceitariam, né? Aí ela pergunta, a guerra civil vai ser pior se o Trump ganhar limpo ou se a Kamala ganhar roubando, né? Porque, assim, quer dizer, certamente, se for uma margem muito estreita, sim, vai virar Venezuela, né? Vai ficar um lado cobrando a ata do outro, né? Vai virar Venezuela. Atas. Né? E aí, se ficarem cobrando atas, pode ter confrontação, né? Numa sociedade extremamente armada, polarizada, enfim. Bom, eu vou contar para vocês o raciocínio interno dos líderes do Partido Republicano é de que a diferença de votos nos swing states entre Trump e Kamala tem que ser no mínimo de 10 milhões de votos, porque aí é uma vitória insofismável. Se for uma diferença curta, se for uma diferença como na última eleição, onde era uma questão de algumas dezenas de milhares de votos, ou muito pequena, evidentemente, entre a massa republicana conservadora, a eleição foi roubada. Eles, quando digo eles, a Casa Branca e o Departamento de Estado, todo o sistema, Homeland Security, todo o sistema controlado pelos democratas no momento, eles têm tudo na mão para roubar essa eleição.
a única maneira onde... O único cenário possível onde roubar essa eleição não vai funcionar é se houver a famosa avalanche de Trump, que está ficando cada vez mais complicada. Quando você olha os números, eles estão praticamente pau a pau, isso faltando 3 meses. Isso é perigosíssimo para o campo republicano. E, no momento, até agora, você não vê um estrategista republicano recomendando um approach diferente, um ataque diferente contra a Câmara. Eles ainda estão estudando como mudou o adversário, como mudou o tabuleiro, quais as melhores estratégias para enfrentar esse adversário e, especialmente, como enfrentar a campanha de, digamos, endeusamento da nova deusa indiana, black indiana ou mista Kamala, que começou com uma força total e conseguiu equiparar os 2 tickets em questão de dias. Não, e ela está arrecadando muito mais, né? Completamente desarvorado. Diga. Não, diga. Ela está arrecadando muito mais do que o Trump. Os democratas estão arrecadando 2, 3 vezes mais. Ela arrecada muito mais, Leonardo, especialmente por causa do big money invisível. E aí entra quem? Investment banks e hedge funds. E acionistas desses bancos de investimento e hedge funds que desviam as suas doações por uma pirâmide de intermediários. Mas, no fundo, a quantidade física de grana que chega é maciça, né? E os republicanos não têm isso. Não tem mesmo. Eles têm, claro, alguns doadores corporativos clássicos, exemplo, ExxonMobil, Chevron, esse tipo de gente, etc. Mas não são doações enormes. As doações grandes vêm do novo dinheiro, essencialmente, né? Que é o dinheiro especulativo, o que o nosso amigo Michael Hudson chama de FIRE, que é a financiarização, investimento, insurance, seguro e especulação imobiliária, que é o sistema americano hoje. O sistema americano é FIRE, o sistema inteiro é FIRE. Essa turma que precisa manter a bolha de qualquer maneira. Manter a bolha de qualquer maneira. Diga, sim. Ainda antes da Ucrânia, Pepe, qual a possibilidade de uma rebelião generalizada na União Europeia a partir do que se passa no Reino Unido, França e Alemanha? Como é que você está vendo esses protestos no Reino Unido, muito violentos, né? E também, ontem houve manifestação antirracista, quer dizer, muita gente dizendo também que essas redes sociais estão fomentando esses discursos de ódio. O que está acontecendo no Reino Unido, na sua visão, antes da gente falar de Ucrânia e Israel? Vocês sabem que o principal instigador desse ódio interracial, o Tommy Robinson, o cara é basicamente um agente do Mossad. Uhum. Muito pouca gente sabe disso na Europa, inclusive dentro do Reino Unido. Ou seja, isso é uma provocação. E é uma provocação que vem muito de fora também. Agora, você provar uma interferência de uma agência de inteligência estrangeira nesses distúrbios raciais é extremamente complicado. Eu espero... Não se esqueça, o Reino Unido ainda tinha, até há pouco tempo, uma tradição de jornalismo investigativo sensacional. Mas isso é absolutamente vetado de sair na grande imprensa. Não vai sair. Vai sair, talvez, em pequenos sites alternativos, com nomes, né? Com nomes, como você usou uma célula em Liverpool ou em Manchester, ou uma das pequenas cidades do Nordeste, etc. e tal, que tipo de propaganda você veiculou, como você recrutou como você recrutou racistas, né, de carteirinha para sair na rua, que tipo de alvos você escolheu, etc. No momento, tudo isso é muito flu, mas é muito perigoso. É muito perigoso porque tem interferência estrangeira. Não é só a desestabilização interna que você vê na Inglaterra, na França, especialmente, um pouco na Escandinávia, por exemplo. Você vê algo, se você vai no centro de Estocolmo, você sente a tensão no ar, por exemplo. Se você vai em volta da estação de trem de Bruxelas,
Você sente essa tensão no ar. Se você vai em certas periferias de Paris, mesma coisa. E não, muito mais do que em Londres. No norte da Inglaterra, nem se fala que tem uma imigração muçulmana em certas cidades chaves, em certas cidades industriais, desmesurada. E, evidentemente, mais cedo ou mais tarde, esse negócio vai explodir. E é o que está acontecendo agora.